Olá, pessoal! Tudo bem? Fujam para as colinas agora, porque eu ainda vou continuar com o assunto de Vicente Van Gogh. Isso aí que você está ouvindo muito bem. Se você quiser, fuja para a colina, porque o assunto vai render. Pessoal, no último vídeo eu falei sobre o menino estranho. Para você saber sobre o menino estranho, você tem que saber sobre os pais estranhos. Que eu estou por aqui com Doros e Ana Van Gogh. Bem, a Ana Van Gogh, ela gostava de cultivar jardim. Eu também gosto de flores, né? Mas ela veio de classe média, o pai dela era um artesão que fazia capas de livro, comerciante. Então ela veio de uma família, né, de nome também. E casou depois dos 30 anos, gente. Porque eu acho que ela era feinha mesmo, né? Gente, não vamos falar isso não, né? No YouTube. Então, pessoal, ela casou com 30 anos, nada contra, eu acho super, né? Hoje em dia tem que casar bem tarde. E conhecer bem o seu marido, né, gente? Então, ela casou e o primeiro filho morreu. Eu já falei para vocês lá no primeiro vídeo, cortando esse assunto. Vicente recebeu o nome do pai dela e do pai do Doros. Então, ficou Vicente William Van Gogh. Que peso, hein? Que eu estou lendo aqui, e esses dois personagens são bem caricatos, né? O pai de Van Gogh, de Doros, que é pastor, ele também tinha um cargo, né, no clero. Ele era responsável por um povoado e ele colhia os dízimos, né, o dinheiro lá, como se fala nos dias de hoje, ele colhia os... Ai, gente, fugiu da memória agora. Não é os lucros, não, é o que você tem que pagar todo mês. Ai, meu pai, esqueci. Depois eu lembro. Então, ele tinha um papel muito importante na igreja, né, nos protestantes, para colher aquele dinheiro que era como se fosse os juros. Gente, eu tô com o nome na ponta da língua, mas vamos esquecer esse assunto aí, porque o cara tinha poder e tinha dinheiro. Pronto, vocês precisam saber. Então, ele queria que um dos filhos dele também herdasse esse poder também, que tivesse um nome. Então, foi lá Teodoros, e passou a ser pastor. Só que o homem virou o quê? Virou um juiz implacável. Era o nome que ele recebia. E Ana era aquela mulher submissa, né, que nasceu para aquilo ali, para ser esposa, tomar conta de filhos, mas ela não tinha muito carinho pelo Van Gogh, não. Não sei por quê, por Vicente, o segundo filho dela. O primeiro ela teve o trauma de perder e o segundo, logo em seguida, um ano depois, nasceu em 30 de março, depois de um ano que ela perdeu o bebê, nasceu o Van Gogh. Então, eu não sei se ela ficou com trauma, alguma coisa, só que ela não deu carinho para esse menino. Esse menino ficou com problema. Então, veio lá aquela criação bem austera, bem disciplinada, né? Que tudo não pode, não pode, não pode. Se você respirar, não pode. Se você correr, não pode. Se você pular, não pode. Mas mesmo assim, tudo bem, né? Vamos lá. Então, nós temos que ligar um pouco essa vida solitária desse homem aos pais dele. Um atributo aos pais. Porque com certeza ele era estranho e não agradava o pai dele, né? Porque ele queria que o pai, na verdade, queria que o filho fosse como ele, né? Conversasse, para depois talvez herdar o cargo dele. Só que Van Gogh não queria isso, Vicente não queria, o menino queria brincar, queria fazer outras coisas, não ficar ali aprendendo a palavra de Deus, que criança não tem esse interesse, né? Todas, né? Tem criança que já é um prodígiozinho pequenininho. Mas Van Gogh não queria essas coisas. Vicente queria brincar, pegar besouro, botar na garrafinha. E o pai dele, nada disso. E a mãe, né? A mãe era aquela mulher, né, que queria se amostrar, porque ela casou e teve e foi para aquele interior e ela tinha todo uma vida na cidade e ela passeava lá de madame, né?
E os filhos também, tudo arrumadinho, tudo periquitado, como sempre, todo o povo da igreja é assim, né? Tudo bonitinho, tudo periquitado, era a mesma coisa, nada mudou. E eles passeavam e a mãe não tinha muito traquejo com o filho não, tá, gente? Ela escondia ele ia para a escola, os meninos faziam bullying com ele na escola, porque ele sempre foi esse menino quieto. E o que ele tinha para falar, ele falava na cara, não agradava ninguém. Então, os pais sempre evitavam de deixar ele ali com as visitas, porque ele não era uma criança muito agradável. Não sei por quê. Lendo um pouco sobre ele agora na infância, eu acho que ele tinha um pequeno grau de autismo. Não sei, pode ser que eu esteja errada. Mas ele também não tinha amor, sabe? Então, uma criança sem amor também, ela fica chata. Fica chata, fica crítica, e é isso. E o pai, né, era um homem duro, tinha que cobrar os impostos, lembrei, gente, impostos. Cobrador de impostos. Além de pastor, ele cobrava e manejava todo aquele povo ali. Então, teve uma grande epidemia na época de tifo, muitas pessoas morreram e o pai dele, infelizmente, teve que despejar pessoas, gente, acredite se quiser. Teve que despejar viúvas da cidadezinha, para vir outras pessoas saudáveis, né? Que triste, né? Um pai ser assim, quer dizer, um pastor, né? Mas essa era a função que era dada a ele, nesse poder lá, ele ia para lá para justamente fazer isso. Talvez ele nem queria fazer, né? Mas era obrigado. Então, esse período foi muito difícil da doença. E Vicente, depois dos 15 anos, foi morar com o tio. O tio já era totalmente o oposto do pai, né? Foi trabalhar nas lojas lá do tio dele, o Sente, que também era Vicente. Era uma tradição. Todo filho tinha que ter um filho Vicente. Toda a família tinha que ter um Vicentezinho. Então, o Vicente carregou esse nome pesado e era exigido dele que fizesse jus ao nome, né? E ele não gostava nem um pouco, né, de ter essa opressão desde pequenininho, que ele tinha que ser alguém, que ele tinha que fazer jus ao nome do avô, o nome do bisavô, tataravô, e aí vai. Então, ele foi trabalhar com 15 para 16 anos nessa loja do tio dele, que era rico, se sente, que vendia quadros, artefatos, artesanatos, tudo isso, tudo ligado à arte. E ele passou e ele foi bem, só que ele se apaixonou por uma menina, Catarina, o nome dela, só que essa garota, essa jovem se apaixonou pelo primo dele, né? Ele chegou a fazer umas declarações de amor para ela, mas não teve sucesso porque ele também não tinha, né? Você sabe que naquela época na igreja não tinha aquela coisa de paquerar. Até hoje tem igreja que não permite isso, né? Você tem que paquerar para casar. Então ele chegou de uma forma errada para essa menina e ela não quis ir. Tá, ela casou com o primo. E ele ficou muito triste nesse período, mas deu a volta por cima, ele já estava com 18 anos, eu não vou comentar aqui a vida dele sexual, porque não cabe a mim, mas ele deu uma alopradazinha aí nos 18 anos. Naquela época em Haia tinha, né, os prostíbulos, então não vamos aprofundar nisso aí não, vamos esquecer. Mas ele ficou muito mal falado, gente, para você ver que uma fofoca pode acabar com a vida da pessoa. Foi justamente isso. Um fofoqueiro acabou com a vida de Van Gogh aos 18 anos, foi falar mal dele pro tio dele. O tio dele, que tinha todo aquele planejamento para ele, que carregava o nome Vicente, começou a decair a fama, né? Porque ficou com fama de né? Uma pessoa transgressora, anarquista, né? Vamos dizer assim, que não valorizava o nome da família. E o tio dele começou o quê? Menosprezar ele. Tipo assim, fingia que não estava agradando, mas não estava. Então, o tio dele remanejou ele para uma loja, se eu não me engano, em Londres, para ele ir
ficar lá, mas ele não queria ir, ele queria ficar em Haia, porque lá ele já tinha feito a amizade dele e Van Gogh tinha uma dificuldade muito grande com mudanças. Toda vez que ele tinha que mudar, ele ficava em conflito. Tá aí mais um motivo porque eu acho que ele tinha um pequeno grau de autismo, tá? Não sei, não, a ciência na época não tinha esses estudos, mas através de leitura você percebe que ele tinha uma dificuldade muito grande com mudanças, ele sofria muito. E isso é uma característica de autismo. Não era grave, né, porque ele era um garoto inteligente e tinha problemas com comunicação, que também é uma das características de autismo, esse negócio de ser ruim para se comunicar. E ele ficou um tempo sofrendo, né? Porque a intenção dele era ficar com o tio, que o tio gostasse dele, da atuação dele como vendedor, mas o tio dele, através de fofoca, pessoal, não façam fofoca, porque fofoca pode acabar com a vida de alguém. Através de fofocas dele, o tio dele perdeu toda a confiança dele e mandou ele para essa outra loja. Eu ainda não li os outros capítulos, mas eu pretendo ler, tá? Se vocês quiserem acompanhar ainda a história desse sofrível homem, Vicente, me acompanhe até o final. Beijinhos e até a próxima.